Bom dia, galera, tudo bem? Hoje é dia de mais uma videoaula e hoje tem novidade, hein? A novidade é o seguinte, é a hora do print do Robin Lu. Já tô voltando, hein? Print o quadro aí! Então, fizeram aquele print esperto. Hoje, continuando o projeto do Robin Lu 9, hoje nós vamos ver a invasão da União Soviética no Afeganistão. O Afeganistão. Professor, já ouvi falar no Afeganistão, no Cazaquistão, no Turcomenistão, no Azerbaijão, no Tajiquistão, no Quizquistão, no Paquistão. Tudo tão. Toda vez que você fala tão, é terra de alguém. Afeganistão, terra dos afegãos. Paquistão, terra dos pastos. Turcomenistão, terra dos turcomenos. Cazaquistão, terra dos cazaques, e por aí vai. Mas hoje o nosso caso é o Afeganistão. E o Afeganistão não é mole não, hein? Para derrotar o Afeganistão não é brincadeira não. Beleza? Então vamos primeiro aqui, ó, na teoria do urso. A teoria do urso é o seguinte: é uma teoria formulada por um geopolítico inglês chamado Thomas Mackinder. Ele diz o seguinte, que quem dominar o Afeganistão vai dominar a Ásia inteira, porque o Afeganistão ocupa uma posição geoestratégica. Ele faz uma conexão ali dentro da Ásia Central, desculpe. Inclusive tem a questão dos passos do Afeganistão. Beleza pura? Então, por muito tempo se tentou dominar o Afeganistão e nunca se conseguiu. Exatamente porque o Afeganistão, ele tem, além da boa posição geoestratégica, ele tem uma geografia física complexa. O Afeganistão, ele tem 85% de montanhas. Ele tem um tipo de deserto que talvez vocês não conheçam. Vai vendo aí, ó, os ergs. Os ergs são os desertos de pedra. Esses são os desertos que tem no Afeganistão. O Afeganistão, além disso aí, ele tem uma situação geoestratégica também interessante. A capital Cabul, que é a capital do Afeganistão, ela fica a 1.850 metros num planalto, e ao lado desse planalto você tem as montanhas de Hindu-Kush, que tem mais ou menos 6.000 metros. Logicamente que a capital ela foi construída para dificultar a ação dos invasores. Beleza pura, beleza? Então, a partir daí nós temos o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande parou no Afeganistão e não conseguiu conquistar o Afeganistão. Pode observar que o Afeganistão ele faz parte do Oriente Médio, mas se você sacar o perfil, o biotipo físico do afegão, ele tem a tez da pele clara, o cabelo claro, máscula liso e os olhos transitando do verde para o azul acinzentado. Depois vocês procuram uma foto de uma mulher afegã, que vocês vão ver do que estou falando. Beleza? A mesma coisa também aconteceu com os ingleses. Os ingleses sofreram derrotas no século XIX. Eles também tentaram conquistar o Afeganistão, também não conseguiram. Os russos estiveram no Afeganistão no início do século XX e foram derrotados 5 vezes, 25, 25 duas vezes, 28, 28 e 29. Para derrotar o Afeganistão não é fácil não. Uma outra característica interessante do Afeganistão é a chegada do Islã. O islamismo chegou lá em 711 DC, ele dominou aquela região ali do Afeganistão. Consequentemente, você vai entrar num período que eu já mostrei para vocês, que é a Guerra Fria, que é um confronto geopolítico entre os Estados Unidos e a União Soviética, que basicamente dominou todo o século XX. E a Guerra Fria, guerra improvável, paz impossível. A Guerra Fria também é um confronto ideológico entre o capitalismo americano e o socialismo da União Soviética. A Guerra Fria também é uma disputa de pontos geoestratégicos. É aí que nós vamos entrar num período da história da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi formada em 1922. Nós vamos entrar aqui num período chamado Governo dos Sexagenários,
que foi de 64 a 85, depois da saída do poder de Nikita Khrushchev, que governou de 1953 a 1964, o que aconteceu? A União Soviética viveu um período chamado de governo dos sexagenários, também conhecido como a era Brezhnev, Leonid Brezhnev, que governou de 64 a 82. Depois você tem o Andropov e o Konstantin Chernevych. Só nome difícil, hein, rapaziada? E o que aconteceu nesse período? Nesse período, quando a Guerra Fria começou a esquentar, a partir do final dos anos 70, ali o bicho começou a pegar, corrida armamentista, disputa de pontos geoestratégicos entre os Estados Unidos e a União Soviética, e a União Soviética resolveu invadir o Afeganistão. Não deu bom. Não deu bom, porque a invasão da União Soviética no Afeganistão é considerada na história e na geopolítica como o Vietnã da União Soviética. Ela chegou lá em 79, saiu em 89 e perdeu. Perdeu por conta de você enfrentar um espaço físico bastante complicado. Só para vocês terem ideia, o Afeganistão ele tem a maior amplitude térmica do mundo. Ele tem os verões que chegam a 50 graus, em alguns vales do Afeganistão a temperatura no inverno chega a menos 40. Então os russos se enrolaram naquela situação ali. Beleza, beleza? E tem aquele adendo, sempre aquele adendo. E aí na guerra nós vamos confrontar o Afeganistão, que foi ajudado pelos Estados Unidos, e bim! Osama Bin Laden estava nessa guerra e aprendendo as táticas de guerrilha com os Estados Unidos. Beleza? Conclusão: a União Soviética foi derrotada e a partir daí vai se desenrolar muita coisa dentro do contexto da Guerra Fria. Beleza? A derrota da União Soviética e o que eu acabei de falar com vocês, que vai ficar para um outro momento, hein? Vai ter Osama Bin Laden por aí. Osama Bin Laden é um bom aluno. Professor, ele foi treinado pelos Estados Unidos? Sim, e aprendeu bem. Beleza? A partir daí, você tem a queda lá do último governante, que foi o Konstantin Chernevych. Entrou o Gorbachev e essa guerra comeu muito dinheiro da União Soviética. O Gorbachev fez algumas reformas de cunho liberalizante que acabou determinando o fim da União Soviética. Dentre elas, as nossas, que é o governo de transparência, a perestroika, que é a reestruturação econômica. Isso acabou refletindo no fim da Guerra Fria e, consequentemente, da União Soviética. Mas isso vai ficar para uma outra aula, beleza, pessoal? Deixe um like no meu canal lá, toque no sininho, que na semana que vem nós vamos ver a Revolução Islâmica no Irã. O bicho vai pegar em 1979, Ayatollah Khomeini. Até a próxima, grande abraço!